já. Já, e hoje em dia eu me arrependo, assim. Mas eu fico pensando como é que nós homens somos, né, condicionados a essa ideia de roubar beijo, né? Eu escutava muito, né, que beijo bom é beijo roubado. Acho que até a música, né? Beijo bom, beijo roubado, sorvete de paixão, acho que fala mansa. E eu tive que me recondicionar. Hoje em dia eu peço beijo. E aí alguns amigos meus ficam assim de cara, como assim, velho? Mas perde toda a graça, é meio broxante. Eu disse, não, não é. A gente precisa naturalizar isso. E aí eu desenvolvi algumas técnicas, assim, né? Uma delas é que, para não ter que verbalizar o pedido do beijo, né? Para ter aquele ambiente, aquela coisa, eu vou em câmera lenta, olhando nos olhos, assim, quando eu quero o beijo, o primeiro beijo. Então eu chego perto, bem devagarzinho, onde vai dar tempo e respaldo suficiente pra menina dizer que não quer, né? Mesmo depois daquele contexto e tal. Então é uma forma de conseguir consenso não verbal e que funciona bem, sem essa ideia de perder o clima. Mas eu também naturalizei a ideia de pedir. Tipo, eu tô com muita vontade de dar um beijo agora. Eu acho que se a gente se beijar agora, a gente leva esse encontro para um outro nível. Gostei muito de você, que tal se eu te der um beijo agora? Então dá pra gente naturalizar isso assim, sabe? Melhor do que a música essa do beijo roubado, pode ser aquela, né? Vai no banheiro pra gente se beijar, porque é consensuada, né? Eu escutei um monge, acho que é um monge brasileiro, que ele mora fora do país, mas ele falou assim, ó: mais vale um altruísta artificial do que um egoísta natural, né? Então eu prefiro pecar pela minha robotização do pedido do beijo no começo, mas implementá-lo e fazê-lo, do que voltar aos velhos hábitos dessa história do beijo roubado, assim, que eu já passei, que hoje eu não enxergava, mas eu passei por circunstâncias que constrangeu a pessoa, né? Eu interpretei as coisas de maneira diferente e tive que conviver com isso depois, sabendo que era errado, assim. Então, eu nunca chamei ela de gostosa, mas eu tenho um hábito que eu ainda faço e tô tentando parar, que é de olhar para trás ou cruzar na rua e olhar no rosto. E o que eu tô tentando fazer é o exercício de: eu não vou conversar com essa pessoa, não tenho a intenção de parar o meu dia para ir falar com ela. Se eu me coloco no lugar dela, eu tô sendo uma mirada a mais, né? Porque se eu tô dando essa olhada, se eu tô encarando, quantas pessoas fazem isso durante o dia, né? E eu me coloco no lugar dela agora e eu tento evitá-lo. E o que eu tenho feito, assim, é como microcelebrações, né? Quando isso acontece e eu vejo que foi natural da minha parte, não tão forçado, eu celebro comigo mesmo, eu faço algum tipo de manifestação de alegria para tentar me condicionar a que isso não aconteça com essa frequência, né? Que eu siga meu dia a dia sem necessidade de estar encarando as pessoas. Mas é engraçado como isso acontece como um ato reflexo, como se fosse assim, somos umas bestas salivando e esperando o momento de entrar em ação. E não é assim, né? Então, quando eu tiver vontade de conhecer alguém real, eu vou e tento de maneira educada conversar com essa pessoa se for o momento adequado e se eu ver que eu tenho receptividade para isso. E eu não tenho necessidade de ficar olhando bunda de mulher, decote de mulher e encarando mulher que cruza comigo na calçada. Mulher? Várias vezes. E eu já venho trabalhando nisso, assim, tentando visibilizar essas ações minhas há muito tempo já, e elas continuam acontecendo, né? Para você ver como é que ela é tão forte assim. Mas já entendi qual é o mecanismo, assim. Toda vez que eu me vejo, me percebo interrompendo uma colega, uma mulher, uma amiga, eu peço desculpas e dou um passo para trás. Já é alguma coisa. Mas tem um passo além que a gente pode fazer também, que eu acho, assim, sabe? E na minha cabeça eu chamo isso de micromilitância. Eu estou numa sala de reunião e eu vejo um colega de trabalho interrompendo uma colega de trabalho, eu acho que eu posso militar ali, né? Essa micromilitância de uma maneira cuja intervenção não vai interromper a reunião, né? Tem um exemplo, assim, fácil, de uma maneira da gente, de maneira proativa, colocar o nosso privilégio em função da igualdade de gênero, né? Então, por exemplo, numa reunião, posso ter um colega de trabalho interrompendo uma colega de trabalho, né? Eu posso simplesmente fazer de maneira muito natural e dizer: ô Olavinho, espera um pouquinho Ângela terminar o pensamento dela, que eu estou acompanhando aqui, e aí você faz a sua pergunta, pode ser? Obrigado. E a gente tem, homem, como participar em vários aspectos da nossa vida, dos mais sutis aos mais sérios e graves, assim. A nossa broderagem, ela tenta passar pano, né, em tudo que os homens fazem, principalmente se são amigos nossos, assim. É complicado a gente ultrapassar essa barreira e fazer intervenções com as pessoas que a gente gosta quando a gente vê um ato que não é tão legal, assim. Eu lembro de, recentemente, alguns meses atrás, eu ter feito uma intervenção que foi até bem agressiva, mas é porque ela veio de dentro e eu comemoro, celebro que isso tenha saído de dentro, mas o fato de um amigo meu menosprezar uma amiga que não estava presente na mesa, dizendo que ela conseguiu na carreira profissional dela porque ela tinha os peitos muito bonitos. Não foi nada legal para mim. Por impulso, eu meio que explodi na hora e comecei a jogar na cara dele a diferença das carreiras profissionais dele e dela, e que ela conseguiu, por uma série de fatores que ela mereceu, atribuir as habilidades dela,
que ele não tinha, e ele ainda estava estagnado em várias dessas habilidades. Eu extravasei. Um outro amigo veio falar comigo em outro momento, dizer, olha, você pegou pesado. Eu acho que eu não peguei pesado, não. Tipo, eu acho que eu fiz o que era para ter sido feito. Existem maneiras diferentes de fazer isso, mas eu celebro eu não ter passado o pano dessa vez, como eu devo ter feito inúmeras vezes antes, e que eu deixei isso passar. Acho que foi junho de 2019, onde a gente foi para uma casa de praia e tinha um casal. O namorado tratava a namorada de uma maneira muito, pra mim, totalmente inadequada, assim, um pouco abusiva. E eu não fiz nada a respeito. Eu parei, pensei, fiquei com aquela agonia, mas eu não cheguei a externalizar. Eu não conhecia aquele casal, eu não conhecia aquela pessoa. Mas em outro momento, por exemplo, na internet, eu sim tive a oportunidade de falar com alguém que eu não conhecia. E era um rapaz que estava... um profissional que tem seus 15 mil seguidores, e ele manifestou, ele fez uma piadinha sobre aquele caso do jogador de futebol com a menina que acusou ele de abuso, e que afinal a sentença foi favorável a ele e ela tinha inventado, e que esse cara estava fazendo um meme, uma piadinha sobre essas circunstâncias, onde ele menosprezava a fala dela de abuso, isso antes da sentença. E aí eu escrevi para ele dizendo assim, olha, por favor, não tente colocar esse caso como regra geral do que acontece nessas situações de assédio, onde mulheres morrem todos os dias, né? Então, saiba que entre seus seguidores existem mulheres que provavelmente passaram por isso e se sentem muito pouco contempladas se você fazer esse comentário, assim, colocando esse caso como regra. Enquanto isso, milhares de mulheres passam por abusos todos os dias, assédio todos os dias, e se você menosprezar e colocar esse tom de palhaçada, aí que a maioria de nós, homens privilegiados, vamos levar menos a sério esse discurso, né, quando alguém fala que foi abusada, né? E o que foi feliz disso é que eu consegui fazer de uma maneira onde a pessoa compreendeu e retirou o post exatamente em seguida e disse que aceitou e que foi bastante construtivo para ele. Então há possibilidade sim da gente intervir, mesmo com pessoas que a gente não conhece. Principalmente terminando um relacionamento, assim, sabe? Sabe o boy que desaparece, o boy fantasma? Eu já cheguei a fazer isso, a terminar o namoro sem dar a oportunidade de conversa necessária e sair disso antes, assim. E eu vejo como imaturo eu era. E olha que eu tava dentro da casa dos 30 já, viu? Mas o nível da minha maturidade emocional era muito, muito pequeno. Lembro de ter roubado beijo, lembro de ter escutado não e achado que era manha e ter continuado com a sedução, e sabe? Então tudo isso eu tenho na minha vida e eu acho que faz parte da desconstrução de qualquer homem, é mapear novamente tudo isso que aconteceu e saber quais foram os momentos da sua vida onde você foi um babaca. Isso faz parte porque você vai internalizar esses momentos de uma outra maneira e quando ele voltar a acontecer, você já vai ter uma informação, um impulso diferente, assim, sabe, nos seus pensamentos, porque você vai ter em consideração o arrependimento que aquela memória teve, sabe? Eu acho que é super importante ressignificar esses momentos, sim. Nossa, a repressão de sentimentos, eu imagino, né? A repressão, ela é inata aos homens, né? E a gente esconde todas elas. E eu devo ter feito isso toda a minha vida, como a maioria dos homens. Mas eu lembro de, recentemente, eu ter tentado, forçado fazer algo de maneira contrária a isso. Eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai, que foi muito emocionante. E uma conversa muito positiva. E eu fiquei extremamente emocionado quando eu desliguei a ligação telefônica. E eu tinha uma amiga minha na sala de casa. E eu lembro que quando eu terminei a ligação, eu fui direto pro meu quarto, porque eu ia chorar. E aí eu cheguei no meu quarto e fiz, nossa senhora, eu tô chorando aqui. E eu saí da sala. E aí eu disse, eu vou voltar pra sala. E eu voltei pra sala e fiz, amiga, meu pai falou isso comigo, eu tô muito emocionado. E eu chorei junto com ela, assim, e fui muito bem acolhido. Ainda parece ridículo na minha cabeça, mas já é um começo. Eu lembro nos primeiros relacionamentos, eu sempre saía da DR quando eu explodia. Quando eu batia uma porta, né, quando eu batia a mão na mesa. E isso é algo agressivo que não tem que acontecer. As conversas têm que acontecer num tom de emoções controladas e com aquele respeito e carinho que você tem pela sua parceira, assim. Mas eu lembro que quando eu chegava nesses momentos de explosão, eu saía, eu interrompia a conversa e saía. Ainda bem que mudou bastante isso, já não acontece da mesma maneira e a discussão já entra no outro lugar, ainda bem. Porque é o seguinte, se você não é antimachista, mas você identifica que o machismo é algo ruim, você está sendo até mais hipócrita que aquela pessoa que não reconhece o machismo. Eu vou explicar, isso é uma neutralidade. Se você reconhece o machismo e não faz nada com isso,
você está sendo mais perverso e deixando as coisas acontecerem na sua frente, mesmo você já tendo visibilidade sobre isso. E se você é uma pessoa que não reconhece o machismo, é até mais coerente você não se propor a fazer algo diferente. Então, para mim, não existe a possibilidade de ser não antimachista, só de ser antimachista. O importante para mim, é se fazer vulnerável, assim. Você vai errar, eu continuo errando, eu continuo me pegando com atitudes machistas, eu não deixarei de ser machista, mas eu tenho um esforço contínuo e diário de mudar esses hábitos, assim. E aí, com o tempo, você vai ressignificando e com o tempo você vai se sentir naturalmente apto a intervir e a participar dessa conversa de maneira ativa, não deixando nada passar em branco, assim. E a cada momento você vai ter a habilidade de militar, do mais sutil ao mais agressivo e mais grave, de uma maneira apropriada, assim. O importante é não desistir. Que não dá só para o processo de desconstrução seja somente consciente de autodesenvolvimento, sem uma militância, né? Tem que ser, para mim, concomitante, são simultâneos. Eu, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, né, a desconstruir e a ser menos machista nos meus atos, simultaneamente eu preciso ser antimachista e contribuir para a destruição dessa desigualdade. Eu não queria ficar no lugar apenas do meu individual e sem influenciar o meu meio. E essa acho que é a mensagem que eu queria deixar.